Bom, a gente teria um segundo casal selecionado, que era a Daiane e o Jair. Durante o processo de votação que a gente teve aí, quando eles souberam, foi anunciado que eles eram o segundo casal finalista, eles acabaram desistindo nesse processo de votação. Então, foram automaticamente, a participação deles foi automaticamente cancelada. Então, a gente vai conhecer agora a história do terceiro casal finalista, que é a Manuela e o Pedro. Bom, gente, nós estamos aqui na Rua Tijucas, no centro da cidade de Itajaí. E aqui nessa escola está o segundo casal finalista, a grande final do casamento dos nossos sonhos. A gente vai entrar lá, ver se o Pedro e a Manuela estão aí, se a gente pode conversar com eles e conhecer um pouquinho dessa história. Mas vou novamente frisar para vocês, eles não sabem que estão na grande final. Vamos lá ver se a gente encontra eles e curtir um pouquinho dessa linda história de amor. Pedro e Manuela, que já participaram da primeira edição da promoção, são missionários que vivem numa casa de missionários. Eles abriram mão de uma data já marcada de casamento e inclusive investiram o que já haviam guardado para o casamento em prol desta causa. E nos contaram um pouco dessa história de amor. Então a gente se conheceu na escola desde o primeiro ano. E daí a gente não se falava muito porque era um de um grupo, outro de outro. No terceiro ano foi que a gente começou a se falar, assim, bem no final do terceiro ano. Ele começou a me ajudar, começou a me aconselhar. A gente começou falando no MSN todo dia, todo instante, assim, todo momento. E daí eu comecei a ficar ansiosa para conversar com ele também. A minha mãe viu uma foto da gente, de todo o pessoal do terceiro ano, e falou, ó, é com esse menino que você vai casar. Não, que você vai namorar, ela falou, até. E daí eu falei, cruzes, mãe, não, capaz. Houve algo na vida da Manu que mudou depois que vocês começaram a namorar, né? O que foi que aconteceu? Então, teve o início do processo de conversão dela, que eu acho que eu fui bem participativo nisso, que eu era da igreja, e ela... Até o tio dela é pastor, só que ela não ia. Então eu comecei a sair com ela e eu ia em algumas festas com ela, mas também ao mesmo tempo eu dizia, não, então você vai na igreja comigo, e ficava nessa coisa. Até que um dia a gente se decidiu, a gente se apaixonou por Jesus mesmo, a gente decidiu, não, vamos ficar na igreja. Parar com o mundo. E logo depois disso acabou que o pai dela ficou doente e... foi pra UTI e tudo, era final do ano, perto do aniversário dela. E isso foi algo que deu muita força para ela dentro da igreja, em Deus. Ela se aproximou muito de Deus nesse momento e aí foi, acho que a real conversão dela, depois desse fato. O amor é construído pela coragem, pela ousadia e pelo companheirismo. E nesta estrada, às vezes, surpresas. E o jovem casal, apaixonado um pelo outro e por Jesus e sua obra, relataram um momento em que foram chamados por Deus para a casa missionária. Mas para isto tudo acontecer, um passo muito importante tinha que ser dado, e eles o fizeram. Um mês a gente noivou, no outro já começaram os preparativos para a montagem da casa. E daí o pastor falou com a gente... falou comigo primeiro, meu coração começou a queimar, mas eu achava que de alguma maneira eu iria participar. Talvez eu não estaria na casa, mas que eu estaria ajudando. Uma decisão que foi aceita pelos pais, mesmo ela sendo filha única. E até o noivo renunciou ao seu trabalho em prol da casa missionária. Foi um momento assim, por um lado até feliz, porque quando a gente sabe que está no caminho de Deus, a gente se sente bem, e por outro tanto relutante, porque era algo que a gente estava dando, né, para Deus fazer no tempo dele. Pedro e Manuela, então, resolveram acreditar mais uma vez na promoção Casamento dos Nossos Sonhos. E desta vez, o sonho está mais perto. Poxa, quando é que vai ser a próxima? Que agora ia encaixar perfeitamente, né? Porque agora, como a gente tá vivendo esse processo dessa dependência aqui na casa, tudo, então a gente pensou, ia encaixar com uma luva, porque a única coisa que falta é o casamento. Assim como em Gaspar, fizemos uma brincadeira com o casal para entregar a eles a grande notícia, que com muita emoção e alegria foi recebida pelos noivos e comemorada por todos os amigos que estavam com eles e que também fazem parte deste projeto. Parabéns, vocês estão na grande final. Vai ser pra sempre. Quando a gente realiza o sonho de Deus,
Ele realiza o nosso sonho. A gente dá um passo para Deus, Ele dá 2 passos pra gente. Então Deus é muito maravilhoso. A gente só tem que agradecer a Ele. Gente, a gente tá na grande final do casamento do sonho! Manuela e Pedro, outra história de amor, apesar de um casal tão jovem já decidido por essa união e que já tinha decidido antes na edição passada, abriu mão deste casamento em prol de uma missão na casa de Deus e agora tem a chance novamente e foi pré-selecionado. Da primeira vez não foi, né, Manuela? Conta um pouquinho pra gente dessa história. Você se inscreveu na edição passada, foi você que fez a inscrição, né? Foi. Uhum. E aí, como foi? Você recebeu a notícia de que não tinha sido selecionada da outra vez, né? Isso, Daí recebemos a notícia, mas a gente não ficou triste não, né? A gente até votou para outro casal, né? Uhum. Acompanhamos a história deles, ficamos votando para o casal ganhador da primeira edição. Porque a gente achou a história deles muito bonita mesmo, né? Uhum. E eles realmente mereceram ganhar. Legal. E aí, esse ano, quando você ficou sabendo de novo da promoção, você já ficou antenada para, quando tivesse, já fazer a inscrição? Sim, eu já fiquei antenada, porque como a gente não tinha condição de realizar esse sonho do casamento, de fazer uma festa mesmo, de chamar os parentes, né? Uhum. Porque a gente está na casa, então a gente já ficou antenado. Não, quando tiver a segunda edição, a gente vai mandar e vamos orar, porque se for para ser, vai ser. Com certeza. E Pedro, quais são os planos de vocês? Se realmente vocês forem um casal ganhador, como que vai ser agora? Como é que vai ser essa mudança de vida? Vocês estão lá na casa missionária, e aí? Tudo muda? Como que vai ser? A gente, a princípio, é sempre seguir a vontade de Deus. Uhum. Seguir os planos que Ele tem pra gente. Se a gente ganhar, a gente vai escolher uma data e vamos ver o que acontece. Certeza a gente não tem. Tá certo, é verdade. Nem a gente sabe ainda dá tempo de votar, até às 10 horas da manhã você pode votar. Mas eu imagino que na cabeça de vocês fica passando um plano, o que a gente vai fazer e agora? Vocês pretendem continuar na casa missionária? Sim, a gente pretende continuar, porque o treinamento são 3 anos. Uhum. Então a gente pretende casar e continuar na casa, né? Uhum. A gente tem um apartamento já. Então a gente pretende ficar na casa durante o dia e à noite ir para nossa casa, né? Ter a nossa liberdade e tudo. Entendi. Esse é o primeiro planejamento, mas como o Pedro falou, tudo é uma surpresa. Com certeza, porque diferente do casal Ana Cláudia e Alexandre, que já vivem juntos, né? Já têm uma vida de casados, já passaram por inúmeras situações, para vocês é tudo novo. Vocês estão juntos agora, né? Há pouco tempo. A gente, na verdade, a gente está namorando há 5 anos. Já moram juntos há 5 anos? Namorando 5 anos. Ah, tá. Daí a gente foi para casa missionária, só que começamos a realmente, assim, né, namorar em Deus há 3 anos. Então, longo desse tempo já deu para se conhecer bem. Claro. A gente é um casal novo, mas a gente começou a namorar muito cedo. Os dois tinham 17 anos. Olha só, então, vocês têm a mesma idade. A gente tem a mesma idade, a gente estudava juntos, né? Então, como a gente já se conhecia, a gente já se conhece há um bom tempo, mas mesmo assim é uma surpresa, porque a gente não faz nem ideia como a vida de casados. Uma amiga minha estava até falando, Manuela, você não vai mais poder dormir com a sua mãe? E eu fiquei, nossa, é sério, não vou mais poder. Porque a gente não faz ideia, assim, quando eu vou final de semana pra casa, às vezes eu fico com a mãe e com o pai, isso já não vai mais poder, né? Então, a gente não faz ideia como que é a vida de casado mesmo, assim, né? A gente mora juntos, mas tem o alojamento das meninas, dos meninos, e vai ser totalmente diferente. Com então, certeza. A gente tá aí esperando. Com certeza. Eu vi ali no VT que quando falou do seu pai, que ele foi pra UTI, você se emocionou bastante. Como que tá o coração do seu pai nesse momento? O que ele tá pensando de tudo isso, desse concurso? Acho que meu pai, ele tá lá em casa torcendo mais. Porque, né, desde que abriu a votação, ele não parou de votar, assim. Quando ele pode, ele vota. Mandou para todos os amigos, para todos os familiares, ligou para todo mundo. E, assim, é um presente de Deus na minha vida, né? Ele foi verdadeiramente a prova de que Deus existe e que ele é real. Então, meu pai, a gente sempre teve uma ligação muito forte, eu e ele. Quando eu vi, desculpa.
Imagina. Não tem como segurar a mesma emoção num momento desse. E quando eu verdadeiramente vi ele lá no hospital, eu fiz um propósito com Deus. Eu não conhecia muito, mas eu falei para Deus que se ele tirasse meu pai dali e eu pudesse ter uma oportunidade de viver mais com meu pai, a minha vida ia ser dele. E Deus proporcionou isso. Então hoje eu tenho meu pai e hoje eu vivo para Deus. E o meu pai é um presente dele na minha vida, tanto ele como a mãe. Então eu amo muito eles e eu sei que eles estão lá em casa torcendo e vibrando. Já me ligaram da manhã cedo, já me fizeram chorar, então é muito emocionante mesmo. Que bom, esse suporte, essa estrutura familiar é muito importante. E eu tenho certeza que vocês serão muito felizes, independente de serem os ganhadores da promoção. O que eu desejo para vocês é que realmente vocês sigam o sonho de vocês, a missão de vocês na vida junto com Deus e que, se não for dessa vez, que seja numa próxima e que vocês jamais desistam de serem felizes juntos. Bom, o programa está emocionante, a gente está conhecendo aqui as histórias, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai conversar com as idealizadoras da promoção, a Luciana Marques e a Mônica Sola. Não sai daí que a gente volta já já. Os nossos lábios declarando coisas que só Deus pode escutar. Você lembra, meu amor, do dia que a gente decidiu casar? Cada esforço fez valer a pena. Minha noiva agora eu vou beijar. Nós dois, uma poesia que o próprio Deus escreveu. Já não vejo mais ninguém, é só você e eu. Você está tão linda, estou emocionado. Estou sentindo Deus nesse altar abençoado. Nós dois, sem medo de errar, a gente acertou. Fizemos nossa parte, Deus nos ajudou. Você está tão linda, estou emocionado. Chegou o nosso dia, nós estamos casados. Sonhei tanto com esse momento, um beijo em cima do altar. Os nossos lábios declarando coisas que só Deus pode escutar. Você lembra, meu amor, do dia que a gente decidiu casar? Cada esforço fez valer a pena. Minha noiva agora eu vou beijar. Nós dois, uma poesia que o próprio Deus escreveu. Já não vejo mais ninguém, é só você e eu. Você está tão linda, estou emocionado. Estou sentindo Deus nesse